Bom dia, senhores. Eu sou Cecílio Almeida Matos, bacharel em Direito, jornalista, com pós-graduação em psicanálise. Eu tenho dito aqui o seguinte, que os políticos brasileiros são de uma farsa inexplicável. São verdadeiros farsantes. E muitas vezes essa farsa é chancelada pelo Poder Judiciário. Se o Brasil quisesse, depois do que nós vimos ontem em relação a Bolsonaro, e que o próprio Lula não fica de fora, ou seja, os dois são farinhas do mesmo saco, um comportou-se como louco, querendo levar o país a uma tormenta sem precedentes. O outro foi acusado de surrupiar o dinheiro público e depois, através de um embargo de declaração do seu então advogado ministro Zeni, teve todos os processos anulados. Com isso, ele foi permitido a se candidatar à eleição de presidente da República. Fiz questão de frisar que ele estava tendo uma nova oportunidade para se comportar, ele, o presidente Lula, para se comportar dignamente e não dar migalhas para o povo enquanto se fazia o que se fazia na Petrobras e nas estatais empresas públicas brasileiras. E por diversas vezes, há 20 anos, eu venho brigando no movimento de combate à corrupção do Brasil, por uma simples alteração que hoje encaminham para o senador Cleitinho, um dos senadores, talvez o único senador completamente anticorrupção no Senado de Brasília, na República. E eu vou me referir ao seguinte artigo do Código Penal. Artigo 316, concussão. Exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, a função pública, mas em razão dela vantagem indevida, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vejo os senhores que o Código Penal prevê que quando você recebe dinheiro para tirar proveito, para se beneficiar, em outras palavras, você age com corrupção, você está cometendo o crime de concussão. Tem ainda o artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou valor ao qual ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão de cargo ou desviá-lo em proveito próprio. Peculato. Roubar o dinheiro público. Então você veja que tanto o artigo 316 quanto o 312 cabe um incisozinho, letra A, 316A, 312A. Se já não tem, não tem. Tá? E vem o 317 que fala em corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de 2 a 12 anos. Ora, a simples mudança em um desses 3 artigos, 312, 316 ou 317 do Código Penal, inserindo a letra A,
E acrescentando: a autoridade pública, qualquer que seja ela, que aceitar vantagem de forma indevida, cobrar propina ou apropriar-se de bens públicos, ficará presa, no mínimo, por 20 anos, iniciando o regime prisional em RDD, regime disciplinar diferenciado, por no mínimo 2 anos, perdendo imediatamente a função pública e tendo todos os seus bens que não sejam provados a sua origem lícita, confiscados, arrestados e retirados. Isso se estenderia também aos familiares que porventura se fizessem de laranja, aqueles famosos interpostos que você bota em nome de terceiros, principalmente familiares, para que não se descubra que você lavou dinheiro, que você recebeu propina, que você agiu criminosamente para favorecer a corrupção. Então, há uma forma de você solucionar. A forma de você solucionar é agravando a pena, tirando imediatamente o dinheiro das mãos dele, tirando todo o patrimônio do corrupto e iniciar a pena em regime RDD, regime de disciplinar diferenciado. Porque aí ele sofre, ele fica isolado, ele não tem atenção de familiar, ele só pode ser visto pelo advogado e por um membro da família, geralmente a esposa, o pai, a mãe, etc. E de preferência uma prisão somente para corruptos, lá no meio do mato. Para que ele possa realmente entender que é dinheiro público. Porque olha a diferença, quando você rouba um banco, o banco tem seguro, o advogado vai atuar, tá certo? Você vai correr o risco de morrer porque os vigilantes vão atirar para poder defender o dinheiro do banco. Mas quando você rouba o erário, o dinheiro público, você com um ato só, uma canetada só, você mata de fome milhares de pessoas nesse país. Você tira a alimentação escolar de milhares de pessoas nesse país. Então não precisa mudar a Constituição. Não precisa mudar o Código Penal. É uma falácia essa conversa de que tem que alterar ou fazer um novo código. Mentira, não tem que fazer código novo nenhum. Porque sempre eles estão insertando legislações novas quando lhes são pertinentes no Código Penal. E não fazem nos artigos, principalmente aqueles que correlacionam-se com o crime de peculato, concussão e corrupção passiva. Ora, se eu vou lá e quero comprar você com R$1 milhão para calar sua boca, e você aceita, não só eu sou o criminoso, como você, o político, o juiz ou o governador também é. Jogar o dinheiro fora, administrar o dinheiro público sem preocupação se vai terminar a obra, se vai iniciar a obra, se vai ser feita a obra com qualidade, se não vai ser superfaturada, é crime. Qualquer país digno do mundo botaria um gestor público, um político dessa natureza na cadeia.
Então, não precisa muita coisa, só precisa uma letrinha. 312A, 316A, 317A, dizendo: a autoridade pública, seja ela quem quer que for que seja, que aceitar propina, que cobrar propina, que subtrair o dinheiro público, que não tiver atenção à gestão com o dinheiro público, comete o crime de corrupção, concussão ou peculato, terá pena aplicada de no mínimo 20 anos, iniciando o regime em RDD, regime disciplinar diferenciado, perdendo imediatamente a função pública e terá todos os seus bens confiscados para o Estado, até os parentes de terceiro grau, ou os laranjas diretamente ou indiretamente ligados ao gestor público, ao político ou à autoridade, agente público que assim proceder criminosamente. Então vejam os senhores, não se faz porque não quer. Sabe quando vai ser feita uma alteração em um desses 3 artigos, acrescentando a letrinha A no Código Penal, para que o corrupto, o político safado, seja banido da vida pública, o gestor público seja banido da administração pública, o juiz corrupto seja banido do judiciário, sem direito a salário, porque é crime perverso quando você, através da canetada como juiz, ajuda o criminoso farsante, seja ele político ou gestor público, a surrupiar o bem público. Então, não se conserta porque não se quer, senhores. A prova foi o depoimento do hacker em relação ao senhor Bolsonaro. A prova foi o trabalho do hoje ministro Zanin como excelente advogado em favor do atual presidente Lula, que se tivesse uma legislação firme e forte, do mesmo jeito que eles se preocuparam com a Lei Maria da Penha, com o feminicídio, com o ataque aos policiais, homicídio aos policiais, do mesmo jeito que houve legislação alterando o Código Penal para poder proteger essas pessoas, esses agentes públicos, eles, se quisessem, alterariam a legislação para combater a corrupção verdadeiramente, até mesmo alterando a lei de combate à corrupção, que já existe, que é de 2019. Ou 2019, se não me engano, 2009, né? Então, não se tem solução porque não se quer. E já está na hora do brasileiro começar a pensar de forma diferente. Sabe por quê? Porque nego lhe dá uma migalha de bolsa esmola de R$600, que ajuda muito você que passa fome. Mas como exemplo tem Gedel, que botou na mão 45 milhões de reais dentro do apartamento. Como aquelas malas entraram naquele apartamento, ninguém sabe, ninguém viu, mas entraram 45 milhões. 45 milhões é dinheiro para 4 gerações de uma família normal. E olhe lá. Então,
Eles não querem, eles, os políticos, não querem, porque sabem que se aprovarem uma alteração dessas no Código Penal ou na Lei de Combate à Corrupção, os primeiros a irem para a cadeia no país inteiro seriam eles, prefeitos, vereadores, deputados, deputados federais, senadores, gestores públicos, governadores, e teriam que cumprir a pena pelo menos 2/3 dela. Não teria direito à liberdade condicional e nem à volta à vida pública, certo? Por pelo menos o cumprimento de 2/3 da pena e não podendo retornar à vida pública. Então, se quisessem, eu há 20 anos atrás, no governo Lula, eu entreguei a diversos deputados exatamente um anteprojeto de lei desta natureza, pedindo alteração do Código Penal, inserindo apenas uma letrinha, a letrinha A, para que o combate a esse tipo de procedimento criminoso fosse veemente. Então não terminam com a corrupção no Brasil porque não querem. E outros fatos como o de Bolsonaro, o de Lula, certo? E o de gestores públicos no país afora se repetirão e nunca vão acabar, porque a nossa mentalidade é tacanha. Rouba, mas faz. Tá aí a transposição do Rio São Francisco, superfaturada. Ah, mas foi feito. Foi água para muita gente que precisava. A que custo de sangue nos olhos dessas pessoas? Um bom dia, senhores. Desculpe o vídeo longo.